mais formais de escrever as palavras, só que a gente tem que imaginar o ambiente, entendeu? A gente tem que imaginar. Então vamos lá, ó. Labão, aí ele falou, juntou a custa de nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Igual quando a pessoa de repente muda com a gente. Então ele foi percebendo que Labão estava diferente com ele. E o Senhor disse a Jacó, Anthony. Vamos lá. Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Anthony. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. E lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Quer dizer, ele recebia um determinado valor, de repente esse valor caiu 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicadas. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listra. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e deu a mim. Por quê? A bênção, lembra? A bênção estava com quem? Jacó. A bênção estava com Jacó. Então ele podia pagar ele com qualquer que fosse o animal. Jacó ia conseguir fazer prosperar. Jacó ia conseguir fazer ter mais e mais bichos. Então assim, a bênção de Deus estava com Jacó, não era com Labão. E Labão era um homem abençoado porque ele tinha Jacó na vida dele. E ele não entendia isso, pelo contrário. Ele queria dizer que ele estava roubando ele. Estava agindo errado com ele. E não era. Ele que escolhia os bichos que dava para ele. Vamos lá. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos se fecundavam. O rebanho tinha listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras que têm listras são salpicadas e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Quer dizer, Deus mostrou para ele assim, de que forma? Eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Porque às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente acha que Deus não está nos vendo, que a gente está passando afronta, que as pessoas estão agindo errado com a gente, em desonestidade. Às vezes acham que tá passando a gente para trás e esquece que Deus ele não desampara o servo dele. Deus vê cada servo dele. Deus acompanha. Então Deus não se agrada quando age de forma desonesta. Assim como o servo do Senhor também não pode ser desonesto com o próximo. Deus não gosta da desonestidade. Então Deus quis mostrar aqui para Jacó que estava vendo. Eu estou vendo o que Labão está fazendo. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não, apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Jacó é filho de Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquinear suas ovelhas,
Raquel roubou de seu pai os ídolos de clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão. O arameu fugiu sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Quer dizer, Jacó trabalhou muitos e muitos anos para Labão, fez combinados, fez acordos, né? Que Labão não foi totalmente verdadeiro nos acordos com ele, porém ele achava que Deus não estava vendo, e Deus vê. Então, tudo que vocês fizerem de acordo, de combinado, vocês têm que entender que mesmo que não seja mais vantajoso para vocês, o máximo que vocês podem fazer é: vamos rever o combinado? Vamos refazer o acordo? Vamos conversar melhor? Para mim não tá tão legal, você consegue me ajudar? Mas se a outra pessoa do acordo não estiver de acordo, se a outra pessoa não estiver em concordância, tem que se manter o acordo primordial, o acordo primeiro, mesmo que esteja ruim para vocês. É importante manter a palavra, é importante manter os acordos, não prejudicar ninguém. Coloque na cabeça de vocês o mais cedo possível, não prejudique a vida de ninguém. Vocês dois, mesmo sendo criança, coloca sempre isso na cabeça de vocês. Pode ser brincando, pode ser trabalhando numa vida levando a sério, pode ser com amigos, com os avós, com os tios, com os pais. Não prejudiquem a vida de ninguém. Plantou, colheu. E quando acha que nada vai nos acontecer, Deus sempre está vendo. Sempre. Deus, ele está vendo tudo, de bom e de ruim que a gente faça. Então, que fique como resposta, como lição, essa história de Jacó com Labão. Jacó trabalhou honestamente, mas a bênção estava sobre ele. A bênção estava sobre ele. Se ele pegasse ali vacas que fossem todas malhadas, todas manchadas, em vez de nascer só vaquinhas, toda marronzinha, ou toda pretinha, ou toda branquinha, nascia mais as malhadas. Por quê? Porque a bênção de Deus da prosperidade estava com Jacó. Só que Labão não entendia isso. Labão usava isso para enganar ele. Labão usava isso como uma forma de montar nele. Então não monte ninguém, Deus vê tudo, que fica como lição para nós nessa manhã, nesse devocional. Deus vê tudo, e tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, tem plantio e tem colheita. Não tem como plantar uva e colher morango. Não tem como plantar alface e querer colher tomate. Plantou, vai colher. O que isso significa? Se eu plantei o mal, eu vou colher o mal. Se eu plantei o bem, às vezes não vai vir pelaquela mesma pessoa. Às vezes vai ser lá na frente. Por exemplo, às vezes você pega aqui uma blusa que você não quer mais, ou você comprou uma blusa e não gostou e você vai dar de presente. Você não quer mais ela, você quer passar ela pra frente. Aí você resolveu dar pra alguém. Às vezes aquela pessoa que recebeu não vai te dar uma blusa, não vai te dar uma roupa de presente. Mas Deus vai usar outras pessoas, porque você está plantando. Então existem formas de Deus nos abençoar. Existe o plantio e a colheita. Às vezes a gente espera que seja da mesma pessoa. E é o nosso erro, é a nossa expectativa frustrada. E a gente tem que entender que Deus tem as formas de abençoar. Às vezes não vai ser para quem você presenteou, para quem que você fez o bem. Às vezes não vai ser aquela pessoa que vai fazer o bem com você. Às vezes Deus vai usar outros para te presentear, para te fazer o bem, para tornar o seu dia mais feliz. Então faça sempre a sua parte, só que sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento daquela pessoa, porque às vezes não é dela que vai vir. Às vezes Deus vai usar uma pessoa que você não faz ideia de quem seja. Entendeu? Só que fica essa lição: plantio e colheita, obediência. Fica a lição de trabalhar com honestidade. Em honestidade. Deus vê tudo. Não adianta se aproveitar dos outros. Eu vou sentar com minha coleguinha, com meu coleguinha no recreio,
porque trouxe uma merenda mais gostosa, então agora eu vou fingir que eu sou amigo dele, da amigo dela, para comer aquela merenda. Deus está vendo o que está no seu coração. Deus está vendo, entendeu? Deu para entender? Tá bom.